Uma vez mais, seja muito bem-vindo à TV Camoaso, estamos juntos novamente e hoje eu vou conversar com você, aliás, vou contar-vos uma história. Quem vai contar, na verdade, não sou eu, o doutor Ricardo Tadeu, o primeiro juiz cego do Brasil. Primeiro juiz cego do Brasil, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Ele que venceu limitações e hoje é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho no estado do Paraná, Brasil. Primeiro magistrado cego a trabalhar num tribunal brasileiro. Você vai conhecer suas conquistas, inspirações e superações. Doutor Ricardo, muito obrigado por nos receber aqui no seu local de trabalho para contarmos um pouco da história do Dr. Ricardo. Pois não, é um privilégio poder mais uma vez falar às pessoas e agradeço ao senhor pela oportunidade que me dá para que possa então expor aí questões que me parecem ainda muito importantes com relação aos direitos das pessoas com deficiência. Qualquer um pode ser aquilo que almeja ser. Não é, doutor Ricardo? Eu creio nisso. Quando perdi a visão, eu já estava no terceiro ano da Faculdade de Direito em São Paulo, na USP, no Largo São Francisco, e naquela oportunidade já tive o apoio valioso dos meus colegas que então gravavam em fita cassete o conteúdo dos livros e anotações de cadernos para que eu pudesse estudar. Dessa forma eu consegui então concluir o curso de Direito em 1984, já vai lá muito tempo, né? E também dessa forma foi que consegui executar as atividades profissionais, primeiro como advogado, depois como servidor da Justiça do Trabalho, depois como membro do Ministério Público do Trabalho e agora como desembargador. Eu sempre estudo e trabalho por meio de comunicação oral. Mas e nesse trabalho, doutor Ricardo, que adaptações e métodos teve de criar no desenvolvimento do seu trabalho no tribunal? Sim, aqui no tribunal os meus assistentes leem os processos para que eu possa então opinar sobre a forma de julgá-los. Dada essa orientação aos assistentes, eles executam o trabalho e depois a minha assessora me ajuda a conferir cada processo. Então nós conferimos tudo e em sessão de julgamento a minha assessora se senta ao meu lado e indica as palavras-chave de cada processo para que eu possa então rememorá-lo e participar dos debates orais em sessão de julgamento. Bem, disse que já atuou como advogado, não é? Sim. Promotor também, trabalhou como procurador, não é? Sim. Isso para dizer que só se chega a uma conclusão se formos capazes de começar qualquer coisa. Por ser cego, enfrentou alguma barreira para começar e chegar à posse de juiz desembargador? Sim, nos anos 90 eu fiz um concurso, eu era então assessor de um desembargador no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Então o meu trabalho era colaborar com ele, exatamente como fazem os meus assistentes hoje comigo. Né? Então eu ajudava a redigir os votos dele, as decisões dele. E ele me estimulou a prestar um concurso para magistrado. E eu o fiz. Mas eu não pude concluir o concurso porque a minha banca examinadora antecipou o meu exame médico, que seria realizado depois das provas. O meu exame médico foi antecipado e, com base no parecer médico, eu fui afastado do concurso sob a alegação de que um cego não poderia exercer a magistratura. Isso foi muito duro, porque foi uma ação da própria Justiça, do Poder Judiciário, que me pareceu sumamente injusta. Mas hoje, com os anos todos de trabalho que transcorreram na minha carreira, eu compreendo que o que havia naquela época era um total desconhecimento acerca das capacidades
das pessoas que têm uma limitação física, mental, intelectual ou sensorial. Pois é, mas o que é que ocorre na verdade? É que naquela altura pouco conhecimento havia com relação a... Aqui no Brasil, a política que predominava era basicamente assistencialista. As pessoas com deficiência preferiam receber um benefício previdenciário, que até hoje existe, a correr o risco de trabalhar, de se sustentar por si. Né? Então, esse era o quadro. Entendi. E eu estava, naquela oportunidade, pleiteando algo inusitado. Mas, era novidade naquela época. Foi a primeira vez que alguém tentava ser juiz efetivamente. Aliás, me engano, o tribunal utilizou para negar a minha continuação no concurso uma decisão do TST, aliás, do Supremo Tribunal Federal, que era de 81. Naquela altura nós já estávamos, no entanto, sob a vigência da Constituição de 1988, que dá à pessoa com deficiência direitos. Né? Então eu argumentava que o quadro constitucional em relação àquela decisão de 81 tinha se alterado, mas mesmo assim prevaleceu o que parecia de bom senso para eles na época, o impeditivo de que eu pudesse exercer a magistratura. Entendi. Mas já no Ministério Público as portas se abriram. Eu fiz o concurso normalmente, me foram oferecidos os meios para realizar a prova, que eram justamente ledores que liam as questões e escreviam o que eu ditava, né? E com isso eu fui aprovado no concurso, em que havia mais de 4.000 candidatos. Eu fui aprovado em 6º lugar e pude então ingressar no Ministério Público. E naquela oportunidade fui o primeiro membro do Ministério Público, cego também. Muito bem. Doutor Ricardo, e as dificuldades? Quais são as dificuldades que o doutor Ricardo Seca enfrenta ao Cuba? Quais são as dificuldades que o doutor Ricardo encontra no dia a dia como pessoa cega hoje? Olha, pouquíssimas, porque eu já estou numa fase da vida em que eu não preciso mais correr riscos ou mesmo me submeter a situações de desafio. Por exemplo, não sei se esse tabu que se rompeu com o meu ingresso no Ministério Público e na magistratura está totalmente superado, né? Nas empresas. Então, sei que muitas empresas têm contratado pessoas cegas também. Então, assim, é uma questão que vem evoluindo no Brasil. A tendência é que nós chegamos a um ponto de total inserção, de total aceitação da pessoa com deficiência em sociedade. E acho que a Convenção da ONU, que nós inserimos na Constituição, e também a Lei Brasileira de Inclusão, tem sido um forte instrumento para que progressivamente as pessoas com deficiência deixem dos guetos, deixem das situações de obscuridade, né, saiam às ruas, reivindiquem seus direitos. E penso que esse é o caminho para que progressivamente então se conquistem posições para as pessoas com deficiência. Eu pessoalmente não tenho encontrado muita dificuldade mais não. Entendi. Agora, ainda voltado na sua atividade, já teve algum caso em processo que por não ver, por não enxergar, criou obstáculos para um andamento, a um julgamento? Se sim, como resolveu? Não, quer dizer, todos os processos apresentam eventual análise de prova, prova que depende da visão para aferição com fotografias e tal. Exato. Mas nesse caso, os meus assistentes me descrevem as fotos e eu peço que seja descrita a foto, tal como está nos autos, no texto escrito, em que vai se consignar minha decisão. E aí também é consignado que foi descrito por um assistente, etc., devidamente juramentado. Então, que a minha captação daquela prova, que seria visual, se deu por intermédio de um ledor. Ok. Isso também não é tão inusitado, porque mesmo os juízes que enxergam, muitas vezes precisam de tradutores juramentados para utilizar, por exemplo, uma prova de língua estrangeira. Outro idioma. Né? Então, eles se louvam de um terceiro para poder aferir a prova. No meu caso, o terceiro seria o assistente ledor. Né? É verdade. Então é uma situação bastante comum, não só quanto a um juiz cego, mas qualquer juiz. Mas é sobejamente consabido, doutor Ricardo, que um juiz, né,
exceto a sua competência acadêmica, constituído de extrema relevância, né, também faz-se valer de uma dose de psicologia e alta sensibilidade e percepção, né, muitas vezes visuais, né, posto que envolve gestualidades, expressividades, né, corporal, facial, olhar, para alguns dos argumentos, né, verbais, para além de alguns argumentos verbais pelos réus e advogados constituídos. Na qualidade de cego, como é que lida, né? Como lidas com as sessões de julgamento nestas circunstâncias? Bem, aqui no segundo grau nós dificilmente estamos a ouvir testemunhas, porque nós decidimos os processos em fase recursal. A prova oral é produzida no primeiro grau, né? Então eu pessoalmente não tenho participado de audiências, mas quando eu atuava no Ministério Público, as realizava em grande número para instruir inquéritos de investigação. E eu conseguia avaliar a testemunha não pelo visual, é claro, mas pelas variações vocais e sonoras, porque se a testemunha estivesse se mexendo muito, alterando a posição da cabeça, a própria voz se alterava em termos de emissão da fonte da voz. E também a própria inflexão vocal demonstrava se a pessoa estava muito nervosa, se estava alterada de alguma forma emocionalmente. Mas isso então, são meios também subjetivos de captação da conduta, da postura. Mas é infalível? Mesmo os gestos também são questionáveis. Mesmo a expressão facial é questionável, porque uma pessoa que depõe como testemunha frequentemente está muito nervosa. Sim. Pela própria condição para ela inédita, né? De estar testemunhando, né? Então, assim, toda a captação da prova oral é muito subjetiva, para quem enxerga ou para quem não enxerga. Então, ainda acho que é possível haver um juiz cego de primeiro grau, esse que vai presidir as audiências onde se ouvirão réus, autores e testemunhas. Muito bem, essa é a conversa com o Dr. Ricardo Tadeu, primeiro juiz cego do Brasil. Você que está a assistir aqui à TV Camuazo, você está a acompanhar aqui a sua história contada na íntegra. Às vezes o nosso poder esbarra no medo, né? Muitas vezes nos priva, né, nos priva da felicidade, nos priva dos nossos sonhos, né, com a limitação visual. O Dr. Ricardo já se sentiu vulnerável alguma vez de arriscar, trilhar algum caminho? Sim, claro, mas o medo ele é muito importante para que a gente se defenda. Ele é parte do instinto de sobrevivência. Ele fez com que a espécie humana, enfim, existisse, né? Se defendesse, aprendesse a se desenvolver e se defender das ameaças da natureza, né? Dos inimigos, etc. Mas o medo paralisante, ele não é normal. É claro que eu tenho medo, mas eu sempre acreditei que é necessário vencer o medo, ainda que isso nos dê insônia, angústia, enfim, é necessário vencê-lo e arriscar. É claro que pesa essa condição de abrir novas fronteiras, novos desafios, mas ao mesmo tempo instiga, né? Então, o que é novo sempre é instigante para mim. Bom, todos os momentos das nossas vidas são mágicos e cabe a cada um de nós deixá-los mais marcantes. Dr. Ricardo, nessa fase está a viver a circunstância, a fase melhor da sua vida, por ter chegado onde sempre almejou chegar, com dificuldades ou não. Isso sim, isso é uma coisa que me preocupa. Essa sensação de, puxa, agora já atingi o que eu queria. Pois é. Eu não gosto disso. Né? Tenho tentado buscar novos desafios. Enfim. Então me sinto, por um lado, feliz, mas por outro, preocupado, porque realmente, do ponto de vista imediato, parece que as minhas necessidades foram atendidas. E o risco disso é que você se acomode, você entre numa vida de rotina que não é boa. É verdade.
não é muito bom. Sim. Bom, sabe-se também que o Dr. Ricardo Tadeu escreveu um livro, né, intitulado O Trabalho das Pessoas com Deficiências e a Lapidação dos Direitos Humanos. Uma obra editada em 2006 e tal. Muito obrigado. Aborda a importância, né, de várias ações. Né? Sim, esse livro foi... O que o inspirou? Na verdade, foi um desafio que veio na minha tese de doutorado aqui junto à Universidade Federal do Paraná. Naquela época havia necessidade de se tratar de questões ainda incipientes na aplicação da legislação brasileira em favor das pessoas com deficiência. Mais tarde, depois da publicação desse livro, ainda ratificamos a Convenção da ONU, trabalhei nesse tratado internacional, também trabalhei na Lei Brasileira de Inclusão com a relatora a deputada Mara Gabrilli. E, enfim, então muitas coisas ainda foram feitas depois desse livro. E graças a Deus esse livro se esgotou, mas eu não tive, infelizmente, tempo de trabalhar numa reedição. Isso talvez seja um desafio, mas eu gostaria talvez de escrever um outro livro, numa outra linguagem, mais simples, mais direta, mais acessível. Já está em carteira esse projeto? É um sonho, digamos. Ainda não comecei a concretizá-lo. Entendi. Ok. Bom, a gente sabe que nenhuma barreira é intransponível se a pessoa estiver disposto a lutar. A luta do primeiro juiz cego do Brasil não para por aqui, né, Dr. Ricardo? Tomara que não. Tomara que surjam novos desafios. Mas, de qualquer forma, poder falar aí ao senhor e seus espectadores é sempre um prazer. Eu quero lhe cumprimentar também pela competência das perguntas, grande sensibilidade, pelo seu preparo profissional, porque eu vi que o senhor estudou, né, a minha biografia. Então, agradeço o nível da entrevista, né, e espero ter respondido a contento suas indagações. Doutor Ricardo, para todos aqueles telespectadores que nos assistem agora, né, o que é que eles precisam saber e fazer para colaborar com as pessoas com deficiências, não é, a serem pessoas cada vez mais reconhecidas e participativas na sociedade? Então, isso é uma ação de duas vias. Primeiro, por parte das pessoas com deficiência, que devem acreditar nas suas potencialidades e jamais se deter pela insegurança dos outros, né, da sua família, que pode tender a superprotegê-los, ou de eventuais colegas profissionais, ou desafios que essa pessoa possa vir a ter por outros concorrentes na vida. Quer dizer, é claro que a pessoa com deficiência deve acreditar em si e não se deter pela insegurança dos outros. E quanto às outras pessoas que eventualmente não tenham deficiências, essas que são consideradas limitantes, para que essas pessoas aprendam a ouvir as pessoas com deficiência, a dialogar com elas, seja pelas palavras faladas, escritas ou gestuais. De qualquer forma, sempre dar oportunidade à pessoa com deficiência para se manifestar e acreditar que a pessoa com deficiência sabe qual é o seu caminho. Então, as pessoas que não têm deficiência não devem subestimar aquelas que as têm e, com isso, impedir o progresso, o desenvolvimento dessas pessoas com deficiência na sua cidadania plena. O doutor Ricardo também foi um dos integrantes que redigiram a Convenção da ONU, né? Convenção Internacional sobre Direitos sobre Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU, né, em dezembro de 2006. Bem, como um dos integrantes que participou, como é que caracteriza a conjuntura das pessoas com deficiência no Brasil hoje? Nós tivemos um avanço, porque a Convenção da ONU procedeu a uma virada jurídica radical na questão da definição do que é deficiência. As legislações anteriores à Convenção tendiam a definir a pessoa como deficiência como aquela incapaz de realizar os atos da vida. Então prevalecia o conceito clínico, médico, de deficiência, que era basicamente incapacitante. A ONU
adota o conceito político e estabelece que a deficiência é uma somatória entre os impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais com as barreiras eventualmente opostas pelas sociedades. Então, com isso se pode concluir que a deficiência está na sociedade, não na pessoa. Então, na medida em que o Brasil incorporou esse conceito e as pessoas com deficiência têm entendido isso, elas têm se fortalecido muito na reivindicação pelos seus direitos. E a sociedade brasileira, progressivamente, na medida em que as pessoas com deficiência façam cumprir esses dispositivos da Convenção da ONU, vai se transformar. A sociedade progressivamente vai se transformar. Entendi. Agora, Ricardo, o direito o direito ao trabalho, né, tem sido uma das mais fortes reivindicações, né, por parte dessas pessoas com deficiências, né, por conta da discriminação, preconceito, enfim, discriminação e também o descrédito da sua capacidade produtiva, não é? E a alegada inexistência de suporte adequado, isso por parte das empresas. Bom, escusam-se as empresas que se escusam a cumprir a lei federal, né? 8.213, no Brasil 91, e às vezes, quando o fazem, só fazem para evitar sanções. Mas isso faz com que, por outro lado, essas pessoas acabam por se submeter a situações de exclusão dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Enfim, como é que se pode superar isso? Como é que se põe cobro a este tipo de situação? Bom, há órgãos que devem ser sempre comunicados, o Ministério Público do Trabalho, né? Ou o próprio Ministério do Trabalho, que tem a função de fiscalização. O mais importante é que as empresas compreendam que devem se adaptar para acolher as pessoas com deficiência, porque justamente a Lei Brasileira de Inclusão, dando cumprimento à Convenção da ONU, estabelece que a recusa de adaptação do meio é discriminação. É verdade. E o crime de discriminação é um dos mais importantes fatores de inovação da Lei Brasileira de Inclusão. Ela tipifica como criminosa a discriminação contra a pessoa com deficiência. E a recusa de adaptação é crime. Então, é claro que não se quer prender ninguém na empresa, nem se deve partir para isso, mas o que se deve é orientar a empresa da necessidade de que ela se adapte e que qualquer recusa de adaptação implica o ilícito penal, inclusive. Entendi. Doutor Ricardo, acabamos de falar da lei, né? Ainda falando dessa lei de cotas, por exemplo, né? A lei de cotas sobre 8.213/91, ela que foi criada em 24 de julho de 1991, né? Que determina que toda empresa, com 100 ou mais funcionários ou empregados, reservem de 12% a 5%, dependendo do total de vagas, né? De funcionários, das vagas para pessoas com deficiência. Só que, hoje, agora, essa lei poderá mesmo não ser válida por causa do projeto, esse novo projeto agora que surgiu, né, projeto de lei, né, 4.330/2004, que regulamenta o trabalho terceirizado em todas as atividades das empresas, né, inclusive, enfim, defensores dos direitos das pessoas com deficiência, não é? Demonstram um panorama de tremenda inquietação, né? Preocupados com esta lei. Olha, a imprensa deu um alcance muito grande para a lei. Eu, quando li a lei depois de sancionada, não entendi assim. A lei só foi explícita para a terceirização de qualquer atividade fim ou meio da empresa nos trabalhos de caráter transitório, temporário. Mas nas atividades permanentes a lei é silente. Ela não diz que pode terceirizar em qualquer atividade. Só fala que em qualquer atividade em que se der a terceirização não se caracterizará o vínculo de emprego entre a empresa que toma o trabalho e a prestadora de serviço e a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ou terceirizada sem deficiência terá um vínculo apenas com a prestadora de serviço. Mas ela não disse explicitamente que nas atividades permanentes da empresa pode haver a terceirização da atividade fim. Se, no entanto, esse entendimento que eu expressei não for o predominante, se entender que haverá a possibilidade de terceirizar a atividade
fim também das empresas, a própria atividade nuclear da empresa. Os riscos são muitos, e não é só para a pessoa com deficiência, porque, claro, se as empresas terceirizarem tudo, as empresas deixarão de ter 100 empregados. Então, isso as prejudicará pessoas o acesso, com deficiência vão ter um prejuízo muito grande. Exato. De configuração de direitos. Mas não é só esse o prejuízo, vai haver prejuízo sindical, porque a categoria dos trabalhadores vai se esvaziar, e vai haver prejuízo inclusive para a empresa que terceirizar tudo, porque ela vai perder o controle da qualidade do trabalho. Entendi. Então eu não sei, eu acho que é um panorama muito novo e sinceramente tenho esperança que a interpretação que os tribunais do trabalho vão dar a essa lei da terceirização deve ser conforme a Constituição do Brasil. E para que os direitos fundamentais dos trabalhadores não sejam solapados. E não só os dos trabalhadores com deficiência, mas de todos eles. Então, a minha interpretação dessa lei da terceirização é muito restritiva. Tenho conversado com alguns colegas e todos têm ido nesse sentido. Não sei, no entanto, qual vai ser a posição que prevalecerá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, a terceirização generalizada vai ser prejudicial não só para pessoas com deficiência, mas para todos os trabalhadores e empregadores. E também tem alta também a questão do BPC. Né? Corre notícias de que será vinculado do trabalho do salário mínimo. Não é? Não sei qual é a leitura que o Dr. Turcado faz em relação a isso. E para terminar também, aproveito de lhe perguntar sobre a lei do passe livre. Que, bom, hoje muitas pessoas com deficiência têm se sentido preocupadas com enfim, o fim do passe livre, temem o fim do passe livre, porque as categorias de ônibus convencionais que dá direito, aos poucos, paulatinamente está sendo reduzida e teme-se numa ação em poder terminar com o passe livre. Eu penso que se isso ocorrer vai ser um grave prejuízo, porque a pessoa com deficiência tem uma série de ônus adicionais pelo fato de ter deficiência. Então há gastos adicionais que surgem em relação aos cidadãos que não têm deficiência. Então o franqueamento do transporte viabiliza o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Por outro lado, a vinculação do BPC ao valor do salário mínimo deve ser mantida, porque já é assim, né? Quer dizer, o que se temia é que se perdesse essa vinculação, mas parece que o governo já sinaliza que vai manter isso, né? Então, enfim, mas é claro que nós sabemos que todos os direitos das pessoas com deficiência sempre dependeram da mobilização intensa, né? Todos os nossos direitos foram conquistados pela mobilização do segmento desde os anos 80. E ela nunca deve esmorecer, ela deve se manter. Ok. Dr. Ricardo Tadeu, eu agradeço imensamente a gentileza da entrevista aqui na TV Camoaso. Espero contar com o doutor nas próximas edições. Sr. Fernando, foi um prazer falar ao senhor e enfim, mais uma vez dialogar com as pessoas com deficiência e eventualmente pessoas sem deficiência que queiram aí ter acesso a essa entrevista. Muito obrigado.